juntos para uma grande festa, festa do Senhor e festa ao Senhor. Somos gratos a Deus por mais uma semana. Deus nos tem conservados vivos na terra para louvá-lo, adorá-lo, agradecê-lo e realizar a sua obra, né? Em nós mesmos, na nossa família, na igreja e, enfim, cumprir a nossa missão. Obrigado porque o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos juntos hoje, corpo reunido para celebrar a ceia do Senhor, sentarmos à mesa da palavra para experimentarmos o pão e o vinho, memoriais da aliança. Muito obrigado, recebe o louvor que todos nós oferecemos. Queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas. Muito obrigado porque tu tens suprido as necessidades da igreja. E eu oro para que essa promessa dita a nós, na tua palavra, da obediência, da fidelidade, possa, Senhor, ser cumprida por ti com provisões e provisões em todas as áreas das nossas vidas. Coloco diante de ti nesta hora, este momento, quando estamos assentados à mesa da palavra, para recebermos também o alimento espiritual. Que o nosso espírito se alimente, que a nossa alma se alimente e que o nosso corpo receba, Senhor, todos os reflexos, todos os resultados, toda a eficácia deste alimento espiritual que é a tua palavra. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26, 27, 28 e 29. Que nos diz: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Glória a Deus. Que Deus se digne de nos abençoar, pois a sua palavra já é uma bênção, né, para todos nós, todos aqueles que se alimentam desta palavra. Queridos, estamos aqui diante de mais uma ordenança bíblica. Na verdade, Jesus instituiu duas ordenanças, né? O batismo nas águas e a Santa Ceia. O que nos mostra a importância destes atos proféticos para Deus. Primeiro, o batismo é a iniciação da nossa fé. Aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas, portanto, começamos a dar os passos dentro desse conhecimento do reino de Deus e, claro, em nós desperta, né, a necessidade de afirmarmos essa fé através do batismo nas águas. Muito bem. Depois disso, nós somos credenciados pela ordem da igreja, pela doutrina, pela dogmática cristã, evangélica, de participarmos da ceia do Senhor. Portanto, a ceia é a confirmação, aleluia, dessa fé ao longo da nossa caminhada cristã. Lembrem-se que Jesus disse que celebrássemos esta ceia em memorial da aliança. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que façamos isto até que o Senhor Jesus volte. Glória a Deus. Mas o nosso assunto hoje não é batismo, especificamente, mas a ceia. Primeiro do que tudo, eu gostaria de lhes dizer que a ceia do Senhor é uma festa. Glória a Deus, é uma festa. E eu desde que me expus a todo esse estudo, esse texto sagrado e o que eu vou falar aqui, meu coração viveu essa festa cristã, essa festa espiritual. Glória a Deus. Portanto, se é uma festa,
Toda festa deve ser celebrada com muita alegria, mais do que um banquete. Trata-se de uma celebração em família, com um propósito espiritual. Este foi o banquete em que a ceia era celebrada em seus primórdios. Quando lemos a palavra de Deus no livro de Atos, exatamente os Atos da Igreja, os Atos do Espírito Santo, de sua atuação na Igreja, nós vamos encontrar que os irmãos primitivos, da Igreja primitiva, eles tinham uma perseverança. Atos capítulo 2, versículo 42 nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Aqui já nos mostra, né? Glória a Deus. Primeiro, o compromisso, a perseverança, depois a atitude. Aleluia. E tudo isso foi para nos dar lições tremendas. E não somente eles participavam no lugar específico, mas eles também tinham essa prática nas reuniões em família. Quando os irmãos se reuniam, a família se reunia, né, para as refeições normais, domésticas, eles também celebravam a ceia. E como isso mais ou menos acontecia? Aleluia! Primeiro eles celebravam a ceia, certamente por uma questão de ordem, e depois, com alegria, era uma festa, lembrando tudo. Veja que aqueles dias eram dias bem quentinhos assim, da presença de Jesus, da aparição de Jesus, das promessas de Jesus e sua ascensão aos céus. Então eles viviam isso com muita alegria, porque eles tinham uma promessa muito quente, fervente no coração deles. Lá no livro de Atos, capítulo 1, quando os anjos apareceram aos discípulos ali, depois que Jesus subiu aos céus, e aqueles anjos disseram: varões galileus, por que estáis a olhar para cima? Esse Jesus que vocês vistes subir, que foi elevado aqui, da mesma forma, ele voltará. Bendito seja o Senhor. Portanto, eles participavam da ceia, era uma alegria. Eles tinham isso tão forte que a palavra de Deus nos mostra, mesmo em meio à perseguição, eles vendiam as propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e estes distribuíam com aqueles que tinham necessidade, e de forma que, via de regra, não havia necessitado algum, porque o próprio mover do Espírito na igreja promoveu uma ação espiritual e uma ação social, né? Glória a Deus, havia essa proteção. Aqui nós vemos o corpo de Cristo muito unido, muito ligado. Vamos falar disso mais adiante. Muito bem, então, se é festa, glória a Deus, toda festa, ela tem seus convidados. E nós precisamos hoje nos portarmos aqui, diante desta mesa da ceia, aleluia, com esse mesmo espírito, com essa mesma alegria, com esse mesmo sentimento e atitude de vitória. Glória a Deus. Então, se é uma festa, a festa tem convivas, tem convidados. Festa tem congratulação, confraternização, festa tem celebração, enfim, tudo que você imaginar numa festa, pense em qualquer festa, de casamento, de aniversário, de chegada de alguém, né? Hoje as festas são baseadas em churrascos e muita música e etc., né? Mas as reuniões familiares, quando tem especificamente a ceia, isso deve acontecer com muita alegria. Muito bem. Segundo lugar, é uma festa chamada festa de esperança. Ela não é a festa da esperança, mas é uma festa de esperança. Glória a Deus. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que nós vamos celebrar a ceia e anunciar, quando celebramos a ceia, a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, em nós arde essa esperança. E não é uma esperança em alguém que não cumpre suas promessas, de alguém irresponsável. Não. É uma esperança viva. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, onde podemos ler:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, a esperança do crente é uma esperança viva. Glória a Deus, e se ela é viva que não pode murchar, ela é viva porque ela não se perde no tempo e no espaço. Em Deus, isso não acontece. Se porventura ela perder essa vida, perder tudo isso, mas é no homem, porque cada um deve saber como administra a sua fé, a sua obediência, o seu temor. E precisa saber também como se conduz diante da palavra de Deus e principalmente diante das circunstâncias e da promessa de sua vinda. Glória a Deus. Outra coisa, ela é uma esperança salvadora. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia nos fala da esperança da salvação. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, nós lemos: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, está escrito sobre a trindade das virtudes, descritas ali como o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente de Cristo Jesus, ou seja, da esperança em Cristo. Toda essa tríade, esse trinômio, protege o crente da complacência. O que é complacência? Complacência é aquela preocupação de dar satisfação e agradar os outros. Por isso que a ceia é um ambiente de compromisso, de responsabilidade e de temor a Deus. Porque eu não devo tomar ceia hoje, quando estamos celebrando ela telepresencialmente, estamos todos no sofá da nossa casa ou assentados ao redor da mesa. Então não temos que tomar essa ceia constrangidos, porque alguém vai nos ver se negar a tomá-la. Absolutamente. Esta hora é a hora da oportunidade de nós acertarmos tudo com o Senhor. Aleluia, e chegarmos diante da mesa do Senhor com alegria, porque tudo que o diabo quer é lhe injetar de acusação, de condenação, de sofrimento na sua alma, para que você se recuse a tomar a ceia por medo. E, portanto, ao não tomá-la, você está satisfazendo uma insinuação maligna. Digo isto por quê? Porque esta hora é a oportunidade de nós chegarmos diante de Deus, confessarmos nossos pecados, recebermos o seu perdão e darmos prosseguimento, ou seja, religar, aleluia, o cronômetro da nossa vida cristã. Muito bem. Então, essa tríade, ela protege da complacência e desespero que caracterizam os filhos da noite. Ou seja, os filhos do pecado, os filhos das trevas, que procuram ter uma convenção social, salvar as aparências, mas lá dentro sua vida continua na desobediência, no pecado e na distância de Deus. Ou, em outras palavras, apresentar-se de bonzinho, bom pai, bom filho, bom marido, boa esposa, né? Mas na verdade, sem cumprir os preceitos da aliança prevista na palavra de Deus. Glória a Deus. Portanto, a esperança da salvação, meus queridos, ela é a expectativa ansiosa de ser libertado da ira de Deus e ser destinado à glória e à comunhão com Deus eternamente. Por isso que tudo que nós vivemos e passamos aqui é porque a nossa esperança está viva e a Bíblia diz que ela não pode murchar, porque está guardada nos céus para nós. Glória a Deus. Em terceiro lugar, ela é uma esperança segura. Eu não preciso estar perguntando a quem me prometeu se ele vai cumprir mesmo o que prometeu ou não. Absolutamente. Vemos em Hebreus capítulo 6, versículo 18, o texto sagrado que diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme
a consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ou seja, tendo jurado pelo seu próprio nome, Deus não poderia ter mentido a Abraão, porque sua autoridade e sua integridade estavam ou estariam em jogo. Aleluia. Deus, portanto, queridos, é imutável. E nós temos a mesma motivação que Abraão teve no seu tempo. Nossa garantia está em Jesus, que já se encontra no santuário celestial. Por juramento e por promessa, aqueles cuja esperança repousa em Cristo, como a âncora da alma, versão realizada, aleluia, verão realizada a sua esperança de passar através do véu. Quando eu falo isso, aqui vamos ao lado simbólico, pois sabemos que o tabernáculo, ele tinha o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então é um espectro, aleluia, lá fora, no átrio, no pátio, era o lugar da nossa vida. Lá ouvimos o Evangelho, aceitamos a Jesus, tomamos conhecimento que Cristo Jesus, o Cordeiro, foi morto ali pelos nossos pecados. Cremos pela fé, entramos no átrio, começamos a participar das benesses, da bênção do átrio, ministradas pelo sacerdote, que estavam à mesa, aleluia, os pães da proposição, enfim, o vinho, os símbolos da aliança, e ali a gente viveu, glória a Deus, mas lugar santíssimo, ali não podia só o sumo sacerdote, porém Cristo Jesus, com seu sacrifício no Calvário, ele veio, aleluia, a Bíblia diz que ele pagou o preço, ele foi o Cordeiro lá fora, que pagou o nosso preço, ele é o companheiro aqui na pessoa do Espírito Santo nessa caminhada, que nos levará ao lugar eterno, glória a Deus. E o véu já foi rasgado, e a Bíblia diz que ele rasgou, aleluia, dando essa entrada com a sua própria carne. Portanto, ele que já ultrapassou os portais da glória, da eternidade, está lá intercedendo por nós, até o dia que o próprio Pai disser ao filho que chegou a hora do casamento, portanto despertará, e o Espírito Santo virá nos transformar, aleluia, num corpo de glória, ao quebrado, abatido, mas um corpo de glorioso, semelhante ao de Jesus, aleluia, para estarmos para sempre com o Senhor. Portanto, é uma promessa segura, aleluia. Muito bem, a ceia do Senhor ela é uma festa de comunhão. Ou seja, aqui é a reunião do corpo. Eu quero dizer para vocês que toda a igreja, meus irmãos, na sua casa, todos os membros da igreja precisam estar juntos para participar, aleluia, da ceia do Senhor. Toda a igreja local deve estar presente no culto de ceia. A falta de qualquer um deles, não sendo por motivo justificado, deve causar preocupação a todos nós. Por quê? Porque se é festa, deve ter característica de tal, característica como tal. Glória a Deus. Como é essa característica das festas? Primeiro, convidados. Nós somos não só convidados, mas convocados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E quando estamos juntos ou quando chegamos e nos aproximamos, precisamos ter recepção. É preciso no nosso ambiente espiritual, cristão, familiar, hoje com a ceia na sua própria casa, ministrada online, aleluia, você precisa olhar para os seus, o pai olhar para os filhos, para a esposa e dizer bem-vindos à ceia. Glória a Deus, e daqui eu digo para todos vocês, bem-vindos à ceia do Senhor. Aleluia! A presença de todos os membros deve causar muita alegria, um verdadeiro clima de celebração. Aleluia! A ceia do Senhor é uma festa de adoção. A palavra de Deus nos diz que nós somos adotados por Deus nos méritos de Jesus. Temos hoje o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que paira, que reina em todos nós. Então ninguém está aqui hoje com tristeza. A palavra de Deus nos diz, Paulo nos ensina, dizendo que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, ou seja, medo, com vergonha, com timidez, não. Mas recebemos o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos Abba, Pai. Podemos criar uma imagem aqui, aleluia, do que é hoje a nossa festa. Imagine que um homem muito rico, e ele tomou conhecimento que nas creches da vida tinham crianças que estavam ali a receber um tratamento precário, estavam ali aguardando algo que não sabiam quando chegar, mas que tinham uma promessa de que alguém aparecesse para lhes adotar e enfrentasse todo um processo. E ali estavam crianças, filhas das mais diversas famílias, classes sociais e suas maldições familiares distintas, diferentes. Mas este homem muito rico conseguiu adotar todas estas crianças ou essas crianças e levou para sua própria casa, honrando-lhes como filhos, recebendo-os e registrando como filhos. Então todos ali agora falando a mesma linguagem, chamando uma única pessoa de papai e de mamãe, e assim, portanto, todos comendo do mesmo alimento, comendo da mesma sobremesa, tomando do mesmo suco, da mesma água. Glória a Deus, todos vivendo uma mesma coisa. E cada um aqui já entendendo que passaram pela creche, mas antes da creche estavam numa situação ainda pior. Situação de conflito familiar, situação difícil dos pais, situação de práticas ilícitas dos familiares e ainda de sofrimento pela embriaguez, pela malquerença familiar e tanta coisa. E de repente alguém levou-as para uma creche, até que apareceu pessoas de posses e agora fez o seguinte, adotou a todos. Pronto. É mais ou menos isto. Hoje, essa festa para nós é a festa da adoção. Eu e você não perdemos a lucidez nem essa memória de onde viemos, né? Por onde passamos e onde estamos. Recebemos a alvíssera, que Deus nos amou de tal maneira e nos deu Jesus, e este como cordeiro veio a exemplo, aleluia, do preço da libertação do povo antigo, veio, deu a sua vida por nós para nos resgatar. No outro culto estaremos falando sobre a festa da redenção. Mas vamos lá. Então, com esse processo, nós somos recebidos, adotados, aleluia, para Deus nos méritos de Jesus. Por isso somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que crerem, ou aos que creem no seu nome. Foi o que nós fizemos, razão pela qual estamos aqui. Por causa do que Cristo fez, nós somos filhos de Deus. Esta é a festa dos filhos de Deus. Em uma família unida, quando todos se reúnem, é uma festa. Aleluia! Por isso a festa da adoção. Todos no mesmo espírito. Aqui ninguém foi pechichado. Tampouco nenhum de nós é filho predileto. Todos somos comprados pelo mesmo valor, pelo mesmo preço, o sangue de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! O apóstolo Pedro nos diz: e sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia!
Diz ainda o texto, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, esse amor não fingido. Amai-vos, irmãos, cordialmente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 de Pedro, capítulo, aleluia, 1, 18 ao 23. Dizendo de outra forma, foi pago um alto preço para que pudéssemos fazer parte da família de Deus. Efésios 2,19. E isto nos trouxe inúmeros benefícios, como perdão, reconciliação, cura, libertação, paz, restauração, vida eterna e muitas outras bênçãos. E a palavra de Deus diz, toda sorte de bênçãos. Aleluia. Vou dar meu testemunho pessoal. Quando eu contemplo o preço que Cristo Jesus pagou pela minha salvação, sinto-me valoroso demais. Pois Jesus pagou o preço da minha redenção com a sua própria vida. Gente, isso é demais. Por isso que o diabo tem ódio de mim e de você, tem ódio da igreja. Se você crê nessa verdade escriturística, abra sua boca, aleluia, escreva no chat diga glória, amém, eu creio, vive. É festa, estamos em festa, é a festa do Senhor, é a festa da esperança, é a festa da alegria, é a festa da redenção. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Portanto, a ceia é a festa do memorial da nova aliança. Irmãos, vamos compreender o que era a ceia. Tem hora que eu me sinto um tanto incomodado com o nosso comportamento diante da mesa do Senhor. Porque é preciso compreender que muitas vezes temos o ranço, porque a romanização pegou o evento da ceia, os memoriais da aliança, criou expectativas extra-bíblicas e focou no sofrimento de Jesus por nós. E a gente chega diante da mesa do Senhor, mas parece mais a mesa do coitadinho, a mesa do sofredor, a mesa do, como diz o pernambucano, do tadinho. Não! Essa mesa é uma mesa de festa, de alegria. Aleluia! Por quê? Porque o objetivo aqui é lembrar o que Cristo fez e não seu sofrimento, mas a importância da morte e ressurreição para nós e como isso muda as nossas vidas. As Escrituras, meus irmãos, não mencionam o pão e o vinho se tornando literalmente o corpo e o sangue do Senhor na hora em que o partilhamos, a chamada transubstanciação. Não, Jesus deixa claro o caráter figurado do ato ao dizer, fazei isto em memória de mim. Memória é lembrança. Glória a Deus. Portanto, a ceia do Senhor é um momento de muita recordação. Recordação do que Ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando celebramos a ceia, estamos anunciando, proclamando, evangelizando, aleluia, a morte do Senhor até que Ele venha. Os elementos, portanto, pão e vinho, são simbólicos e não literais. Quero concluir esta palavra neste dia, dizendo que na igreja primitiva, quando celebrada nas casas, a ceia do Senhor era também chamada a festa do amor. Os irmãos se reuniam para ter comunhão ao redor da mesa, onde tomavam suas refeições juntos e, juntamente com as refeições, celebravam a Santa Ceia. Nas casas é possível fazer isto de maneira informal e festiva. Claro que com o crescimento demográfico, com a quantidade das pessoas hoje que se congregam, é impossível trazer o jantar para o templo, porque nem há espaço para isso. Aí talvez você diga, mas pastor, Paulo não condenou esse tipo de
de comes e bebes na igreja, gente, ele não condenou o ato em si. O que ele condenou foi o espírito, a atitude que entrou. Por quê? Porque a igreja primitiva, notadamente a igreja de Corinto, ela criou um modelo que não foi ensinado por Jesus. Quando lemos em Atos, encontramos que a família, os irmãos se reuniam nas casas e era uma alegria. Já na igreja de Corinto, o orgulho espiritual entrou e juntou as panelinhas, né? Vamos lá. O grupo pequeno vai fazer sozinho, a célula de fulano vai fazer sozinha, a célula não sei o quê, aquelas competições de nome de célula. Cada um levava o melhor que podia, que deve levar. Mas havia aquela situação dos pobres, que não tinham condição de levar. E por não terem condição de levar, mas sabia que ali iam participar da ceia do Senhor e que eles eram crentes em Jesus, batizados nas águas, com o Espírito Santo, adornados com os dons espirituais, porque condição financeira não é falta de espiritualidade, absolutamente, é outra história. Muito bem, o que eles faziam? Quando chegavam nas reuniões, havia esses apartais, essas separações, e eles ficavam esperando que alguém lhes desse, lhes convidasse, que muitas vezes isso nem acontecia. Então tinham que esperar, talvez com fome, até porque não tinham em casa, talvez, para comer, que passasse toda aquela festa de comes e bebes e confraternizações de grupos e famílias, para depois da celebração da ceia, aí eles participarem da ceia. Por isso que Paulo diz que aquele tipo de reunião estava sendo para pior e não para melhor. Por quê? Porque desapareceu o espírito de fraternidade, de hombridade, de confraternização, ou seja, de eu demonstrar, a minha pessoa demonstrar, o meu grupo demonstrar o amor fraterno com os menos favorecidos. Por isso que Paulo disciplinou e disse, olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, vamos compreender isso. Glória a Deus. A ceia do Senhor, meus irmãos, é o momento entre a recordação do que Ele fez por nós, né? Glória a Deus. Então, tudo isso é bom. Quero concluir dizendo, então, porque nos batizamos e participamos da ceia? Vamos ver as motivações por que estamos aqui. Primeiro, porque são ordenanças de Jesus. O que é uma ordenança, pastor Roberto? Ordenança é um mandado, é uma ordem, é uma lei ou decisão que provém de autoridade. Jesus diz em Mateus capítulo 28, versículo 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Segundo, porque é uma festa da esperança, uma esperança viva, uma esperança salvadora e é uma esperança segura. Terceiro, porque é a festa do corpo, ou seja, exige a presença de seus membros. Glória a Deus. E esses membros devem estar ligados. Paulo fala do corpo bem ajustado pelas ligaduras, né? Aleluia, porque se não houver essa ligadura espiritual, esse espírito, glória a Deus, que transita entre nós, essa alegria, essa obediência, esse temor, a igreja, como corpo de Cristo, não passa como um caixão de membros soltos, isolados, independentes, um saco de membros de um corpo que não tem mais conexão, não tem mais contato. Isso é terrível, desagradável e não é o que pretende a palavra de Deus. Aleluia. Terceiro, porque é a festa da adoção, porque todos nós fomos recebidos em Cristo Jesus. E por último, porque é a festa da aliança, da nova aliança. Ou seja, a ceia do Senhor, hoje para mim e para você, marca um novo tempo em nossas vidas. Amém. Vamos celebrar a ceia. Queridos, está escrito, já lido nesta celebração, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, havendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Temos participação no corpo de Jesus, ou seja, de tudo que ele passou e viveu.
aleluia, por nós, ou seja, nessa troca desigual, hoje nós temos tudo em termos de provisão, vitória, bênção, qualidade de vida e a promessa da eternidade. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, olha, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, vamos apresentar os dois elementos e depois eu estarei apenas ordenando que cada um participe conforme nossa ordem liberada daqui. Pai, já apresentamos estes dois elementos para esta grande celebração. São elementos muito naturais, materiais, mas agora eles têm uma conotação espiritual, têm um valor espiritual, têm um valor eterno. Aqui está, Senhor, a memória, a lembrança, o símbolo do teu corpo, que é representado pelo pão, e do teu sangue derramado, que é representado pelo vinho, o suco de uva. Glória a Deus, consagra nesta hora para este ato. E queremos participar. E a hora que nós vamos participar, todos os membros deste corpo, aleluia, chamado igreja local, chamado convidados, irmãos em Cristo que participam conosco, sintam esse gozo, essa alegria e recebam os efeitos, aleluia, de participar em temor, em santidade e obediência à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, escrito está que o Senhor Jesus ordenou que comêssemos o pão. Portanto, glória a Deus, o pão está partido e vamos comer do pão. Pode participar do pão. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que depois de cear, comer o pão, o Senhor Jesus tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Bebei dele todos. Podemos beber do cálice. Aleluia. Glória. O pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. Pão celeste mandado por Deus, é Cristo Salvador. Aleluia. Muito obrigado por esta provisão, Senhor, neste primeiro dia do mês. Participamos celebradamente, ou seja, com celebração, a ceia, este memorial da aliança. Nosso coração se alegra, a nossa alma sorri na tua presença. O nosso espírito manifesta, aleluia, que esses memoriais da aliança representam para nós o cumprimento de todos os termos da aliança. Doce Espírito recebe este banquete e leva até a presença do noivo e diz para ele da expectativa, da esperança, da segurança, da certeza, aleluia, da volta do noivo amado que virá para nos levar para ele mesmo, para o casamento celestial e vivermos juntos por toda a eternidade. Amém. Agradeço a todos vocês pela participação neste culto, nesta celebração, participação da ceia. Uma semana de bênçãos para todos vocês. Continuo recomendando, vocês têm ouvido as últimas notícias.
de vidas, de perdas, de novas cepas, de novas mutações do coronavírus. Enfim, continuem se protegendo, né, pessoalmente, evitem aglomerações, sigam as regras estabelecidas pelas autoridades. Dê exemplo, meu irmão, minha irmã. Não é porque seu bairro ou sua rua, o povo incrédulo é rebelde, você vai ser um com eles? Salmo 73 diz, chama essa atitude de o caminho das gentes. E hoje nós não somos mais as gentes, nós somos um povo de Deus especial, seu, zeloso de boas obras. Portanto, dê exemplo, tá certo? Pode ser criticado, zombado e etc. Não importa. Você tem um compromisso. Glória a Deus. Com você, com sua família, com seus clientes, se você for de comércio, com seus colegas de trabalho, se tiver emprego, se for um servidor, né? Aleluia. Compromisso com a igreja de Deus, com o testemunho, com a doutrina e, acima de tudo, com Deus. Porque a palavra do Senhor diz, não queres temer a autoridade, ou seja, ser surpreendido se está dirigindo, por exemplo, sem a máscara, você ser anotado, né? Você ser multado. Talvez você diga assim, como eu ouvi muita gente, pastor, eles não podem multar, porque não tem lei que preveja, né? Que diz que isso é infração de trânsito. Olha, se vocês não sabem, a prefeitura, por exemplo, dentro lá da Câmara de Vereadores, eles aprovaram que o uso da máscara nesse período da pandemia representa segurança do trânsito. Portanto, isso dá autoridade para que eles multem. Então vamos obedecer porque é melhor, tá bom? No mais, vamos orar entregando toda essa celebração. Muito obrigado por este dia, Pai. Queremos já te agradecer pela semana de proteção, de alegria, de suprimento, que o Senhor vai conceder a cada um de nós. Guarda os teus filhos, guarda as famílias, poupa-nos, meu Deus, poupa-nos de tristezas, de dores, de perdas, cobre-nos com o sangue da aliança. Oramos para que em meio a isso tudo, Senhor, nós, os nossos, a igreja, a sociedade, toda a humanidade saiba que a verdadeira segurança está em Cristo Jesus. Obrigado, a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do doce Espírito de Yahvé, seja com todos nós, com todos vós. Amém e amém. Está encerrado, um abraço e até a próxima semana. Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Abençoe, te guarde.
sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda